Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê e quando investir em Bitcoin. Isso porque não é simplesmente para ganhar dinheiro que se investe nesse tipo de ativo. O Bitcoin, assim como qualquer investimento, tem características específicas que servem para objetivos específicos. E é justamente o que eu vou trazer nesse vídeo para vocês identificarem se vocês devem investir ou não. Bom, quando a gente pensa em investimentos tradicionais, a gente pensa principalmente em valorização do ativo e rendimento que esse ativo pode oferecer. No caso da valorização, por exemplo, sim, o Bitcoin se valoriza muito, mas também, em compensação, ele tem momentos de quedas muito abruptas. Então ele tem quedas muito grandes, mas também tem valorizações muito grandes para compensar. Mas eu pessoalmente não diria que esse é um dos focos principais para se investir em Bitcoin. Isso porque ele tem características, na minha opinião, muito melhores do que essa volatilidade no preço da sua cotação. Já na parte de rendimento, piorou. O Bitcoin não paga rendimento mensal nenhum. Ele não oferece renda passiva, assim como títulos de renda fixa, por exemplo, ou ações na bolsa de valores ou fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, por exemplo, te pagam aluguéis todos os meses, as ações pagam dividendos para os seus acionistas frequentemente, a renda fixa também paga rentabilidade, então esses investimentos vão te oferecer uma renda passiva frequente. Já no caso do Bitcoin, isso não existe. Isso porque ele é basicamente uma moeda. Por exemplo, o real não te paga rendimentos, o dólar não te paga rendimentos. Ele tem simplesmente o seu valor e você troca por coisas. É exatamente assim que o Bitcoin funciona. Ele não paga rendimento para quem tem Bitcoin. Ele somente tem o seu próprio valor ao longo do tempo. E só para você ficar esperto, se alguém tá te oferecendo investir em Bitcoin e ter uma rentabilidade garantida mensalmente ou que seja semanalmente, não acredite nisso. Não existe garantia de valorização e não existe garantia de rendimento passivo ao longo dos meses ou semanas. O Bitcoin é simplesmente uma moeda que se valoriza e desvaloriza dependendo do que o mercado acredita que ele vale. Bom, depois de ouvir tudo isso, você pode estar achando que o Bitcoin é horrível para qualquer investidor. Mas não, ele tem duas características muito boas para qualquer investidor que queira atingir esses dois objetivos. No caso, a primeira característica muito boa do Bitcoin é a sua escassez. Isso porque, para você que não sabe, o Bitcoin é um ativo limitado. Ele tem um limite de produção e quando ele atingir esse limite, o que vai existir é simplesmente o Bitcoin que já foi produzido. Não pode existir mais do que foi pré-definido no momento que o Bitcoin foi criado. E essa limitação é boa para o investidor porque o emissor, digamos assim, não pode inflar a oferta do Bitcoin. E quando a gente infla a oferta, a tendência é que esse ativo se desvalorize ao longo do tempo. Então, se a oferta é limitada e a demanda por esse ativo tende a aumentar muito, a gente tem aqui um produto que tem alto valor agregado. E quando um produto tem alto valor agregado para o investidor, é claro que ele vale muito. E ele tende a se valorizar cada vez mais por quanto mais pessoas aderirem ao Bitcoin. Então, o Bitcoin, essencialmente, é uma reserva de valor. Ele mantém o seu poder de compra. Você não pode ser diluído pela criação de mais moeda, como acontece com o real, dólar e tantas outras moedas fiduciárias que a gente vê aí pelo mundo. Ou seja, o Bitcoin essencialmente te protege da inflação, da perda do seu poder de compra, já que ele tem um valor limitado e mantém o seu valor ao longo do tempo. A segunda característica muito boa do Bitcoin é a descentralização. Isso porque ele não depende de nenhum órgão público para funcionar, ele não depende de nenhuma instituição financeira para funcionar também, então ele não depende de ninguém para funcionar. Isso é muito bom porque, como eu falei, o governo não pode mandar imprimir mais Bitcoin caso ele se torne uma moeda muito utilizada no futuro. Os bancos não podem controlar ou tomar os seus Bitcoins, por exemplo, porque no caso ele é um ativo independente, então você não depende de uma instituição para proteger o seu patrimônio, o que é muito bom porque em históricos passados a gente sabe que vários bancos quebraram na crise de 2008 e os seus clientes ficaram a ver navios. Se você tivesse dinheiro num banco naquela época, lá nos Estados Unidos, você provavelmente teria perdido tudo, porque vários bancos quebraram naquela época e você como cliente teria perdido esse seu dinheiro. No caso do Bitcoin, não, porque o seu dinheiro não está na mão de outra pessoa. O seu dinheiro está na sua mão e somente você pode controlar ele. Entendendo essas duas características, agora sim a gente pode definir quando e por que você deve investir em Bitcoin. No caso, o primeiro porquê você deve investir em Bitcoin é se você não quer ter o seu poder de compra corroído pelo governo. Como eu falei, o governo imprime dinheiro constantemente e isso faz com que o seu dinheiro que você suou para ganhar valha cada vez menos ao longo do tempo. A gente pode reparar isso, inclusive, quando a gente vai no mercado. Quando a gente vai comprar produtos ao longo do tempo, a gente vê esse aumento de preço ao longo dos anos. Com R$100 há 10 anos atrás, você comprava muito mais coisa do que você compra hoje com apenas R$100.
o Bitcoin ele te protege dessa inflação, dessa perda de poder de compra, porque ele é limitado. Então, se você quer proteger o seu dinheiro da inflação e da impressão descontrolada de dinheiro por parte do governo, eu acredito que você deveria pelo menos cogitar investir uma parte do seu patrimônio em Bitcoin. E o segundo porquê tá ligado à questão da descentralização. Com o Bitcoin você não precisa necessariamente de um banco para fazer uma transação. Você pode fazer sua transação de qualquer lugar do mundo através simplesmente da sua chave privada da sua carteira de Bitcoin. Com ela você vai poder transferir o seu dinheiro para qualquer lugar, para qualquer pessoa, sem precisar da intermediação de um banco ou de um governo, seja ele qual for. No caso dos bancos, por exemplo, se você depende deles para fazer esse tipo de transação global, você provavelmente vai gastar muito dinheiro para fazer a conversão e até mesmo a transferência, dependendo do valor que você for transferir. E um caso mais extremo ainda que você deveria cogitar é se você vive num país que tende a ser ou limita os seus cidadãos a movimentar esse dinheiro. Por exemplo, a gente sabe que existem ditaduras pelo mundo todo que controlam tudo o que cada cidadão faz naquele território. E caso você queira fazer uma transação para outro país, para transferir seu patrimônio para outro país, provavelmente você não vai conseguir se você tiver esse dinheiro por meios tradicionais, através do seu banco ou da sua corretora. Então é por esses dois motivos que eu teria Bitcoin atualmente. Primeiro, para se proteger da inflação e da impressão de dinheiro. E segundo, pela liberdade que ele pode te proporcionar, se você utilizar ele da forma correta, é claro.